Olá, olá, boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando o Super Enem. Chama os amigos, chama as amigas, compartilhe o vídeo. Vamos começar mais uma live de história, história do Brasil. Agradecer a nossa intérprete, sempre aqui, sempre presente. Vamos ver aí. Gabi já chegou. Muito bom. Vamos lá, vamos só dar mais um minutinho, esperar mais algumas pessoas chegarem. Boa tarde. Eu só estou conseguindo ver aqui @ Mentes Brilhantes. Parabéns. Parabéns, parabéns. Quiser colocar o nome, quiser dizer de onde está falando, sempre muito bom saber de onde vocês estão falando, né? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Ravena, coisa boa. Depois coloquem aí no chat, por favor, de onde vocês estão falando. Pronto, Fortaleza, muito bem. Tá um tempinho ótimo aqui em Fortaleza hoje, né, pessoal? Vamos começar a live de hoje, só dando mais um minutinho para ver quem mais entra. Mas, como já tem sido costume nas aulas, nas lives de história, né? Sobretudo aqui a história do Brasil, história do território americano. Muito bom, sempre muito bom ter o pessoal da Caucaia aqui presente com a gente. Ah, gente, que coisa boa, Cedro, já morei em Cedro, muito bom. Gabi de Cedro, Cedro é maravilhoso, cedrinho de açúcar. Tá quente aí? Aqui onde eu tô tá tranquilo. Aparecida de Goiânia, que bacana, muito bem. Coisa boa, gente, coisa boa ter vocês aqui. Mais um minutinho, 16 horas e 5 minutos aqui já, para mim na tela. Pessoal, como tem sido costume, então, nas lives, eu tenho tentado, né? Pode ser que um dia eu fale, mas eu tenho tentado sempre trazer uma obra histórica, jornalística, né, que possa ajudá-los a entender mais sobre a história. Porque entender a história, gente, inevitavelmente tem que ler. Mas lembrem-se que lá no final, Serra da Ibiapaba, Xanguá, Ceará, muito bem, sejam bem-vindos. Poços de Caldas, Minas Gerais, que coisa boa, gente. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Então, como eu tenho feito, eu trago algumas obras para estimular vocês à leitura, são geralmente obras gostosas de ler, né, que não são tão herméticas, tão complexas, né, com a linguagem muito rebuscada, justamente para facilitar a nossa leitura, porque para passar informação, eu sei, né, cada um tem seu método de escrita, para passar informação nem sempre precisa ser com dificuldade, né, gente? Então, eu tenho tentado escolher aí algumas obras para sugerir a leitura a vocês, e hoje eu trouxe aqui, olha, 5 séculos de um país em construção, Brasil, uma história, do Eduardo Bueno. Vou colocar aqui, não sei se a câmera tá focalizando, vou esperar um pouquinho aqui o delay, mas está mais para cá. Deixa eu ver aqui, acho que está dando para ver, gente. Pronto. Brasil, uma história. Ah, daqui a pouco chega em outro país. Estamos esperando, viu? Estamos esperando. Não vai tardar, não vai demorar. Gente, e aí essa obra do Eduardo Bueno? O Eduardo Bueno é um escritor, jornalista, ele tem também canal no YouTube, né? Ele já teve programas, salvo engano, no Fantástico, dia de domingo. Enfim, é um escritor e ele dedica-se muito à parte histórica, né? E esse trabalho dele é um trabalho assim confiável historicamente, né? Vamos dizer assim, é um trabalho confiável que passa pela avaliação dos pares. Então tem muita fonte, ele está sempre dizendo de onde ele tira essas informações. Que a gente tem que ter cuidado, gente, com obras que querem falar da história, mas não dizem de onde estão tirando aquela informação, né? Não trazem as fontes, porque o trabalho, a ciência histórica, ela depende das fontes onde você está pesquisando,
né? Não pode ser o que eu quero que tenha acontecido, ou que o grupo a qual eu pertenço queria que tivesse sido daquela forma, né? Não pode ser uma narrativa criada a partir dos meus desejos individuais ou do coletivo a qual eu pertenço. A história ela tem que ser baseada em fontes, né? E aí o Eduardo Bueno ele traz com muita seriedade essas fontes. E aí pronto, Calcaia também está aqui, muito bem. Rosinalda, seja bem-vinda, muito bem. Então, pessoal, voltando então à obra, ele começa já nas primeiras páginas, veja só, né? Brasil, uma história, ou seja, esse livrinho aqui, deixa eu ver mais ou menos quantas páginas, pouco mais de 400 páginas, né? Pouco mais de 400 páginas, ele quer dar conta da história do Brasil, né? Muita coisa. Mas a letrinha, ele foi esperto, né? Fez uma letrinha aqui miudinha, porque tem também imagens muito boas, muito interessantes. O livro é muito bem ilustrado, gente, muito bem ilustrado mesmo. Apesar de ser letrinha miúda, eu que já não tenho, assim, a mesma visão de antigamente, né? Eu tive que fazer um certo esforço, mas é um livro muito gostoso de ler. Muito gostoso, eu recomendo de verdade, certo? Então, ele já começa aqui no capítulo 2, falando do Brasil indígena, né? Que tem tudo a ver com a aula de hoje, porque, como vocês vão ver aí no slide, o tema da aula de hoje é a história dos povos indígenas e a formação sociocultural e territorial do Brasil. É muita coisa para uma aula, né, gente? Mas a gente vai dar uma sintetizada boa, tratar dos principais pontos, que é assim que funciona as lives de Enem, né? E depois vocês vão aprofundando e a gente vai tentando dar aquele toquezinho bem próprio, bem característico do Enem, né? Depois a gente responde as questões e vamos lá para o nosso repertório sociocultural. Então, gente, aqui o Eduardo Bueno, ele começa justamente falando sobre esse Brasil indígena, né? E aí, se vocês me permitirem, vou ler um pouco aqui do que ele traz para nós, né? Ele vai começar dizendo assim, ó: quem são, de onde vieram, para onde vão? O escritor começar assim é bacana, né, gente? 5 séculos depois do primeiro encontro, os indígenas do Brasil permanecem um mistério para o homem branco. Não se pode afirmar com certeza de onde vieram, embora a teoria da migração via o Estreito de Bering, isso aí vocês aprendem lá no 6º ano, né? Não vamos esquecer, continue sendo a mais provável, mesmo tendo perdido a exclusividade, porque tem outras teorias, né, que falam da chegada desses indivíduos aqui ao longo da história. Quando eles teriam chegado à América, também ainda é um assunto polêmico. Alguns falam de 12 mil anos, 38 mil anos atrás, 53 mil anos atrás. Ninguém sabe ao certo. Sabe-se apenas que aqui estavam. Estavam quando? Quando começa o processo de colonização, né? Que é o que a gente vai falar. De qualquer modo, a sua simples presença já configurava um enigma. Quem seriam aqueles homens? Aí ele vai abrir aspas, né, para uma fala dos colonizadores da época. Quem seriam aqueles homens nus, pardos, de bons narizes e bons corpos? Que negros não eram, nem mouros, nem hindus. Eles descendiam ou descenderiam de qual das 10 tribos de Israel? Ou de qual dos 3 filhos de Noé? Teriam alma? Em caso afirmativo, como poderia viver tanto tempo à margem de Deus? Essa é uma reflexão que os colonizadores fizeram na época, né? Esses indivíduos têm alma, né? Isso aí é importante para a gente entender o processo de colonização, né? Quando os europeus chegam aqui e que eles questionam essa ideia, se as pessoas que viviam aqui eram pessoas que tinham alma, se elas eram, né, se elas tinham Deus, se elas eram passíveis de salvação, isso já demonstra uma relação de olhar de superioridade, né? Que os europeus olham para os nativos aqui, né? Cristóvão Colombo, achando que chegara ao Oriente, decidira chamá-los de índios. Essa história todo mundo já conhece, né, pessoal? Mas índios os portugueses sabiam que não eram. O que seriam, então, esses negros da terra?
entre aspas, né? Porque foi uma das denominações, né? Negros da terra, bons selvagens, né? Como sugeriu Pero Vaz de Caminha. Ou antropófagos. O que são antropófagos bestiais, né? Eles encontraram algumas tribos, alguns coletivos, algumas aldeias em que havia o costume de alimentar-se da carne humana, né? Então isso assustou muito alguns colonizadores, né? Por mais que a gente tenha relato de antropofagia, ou seja, de comer carne humana em épocas de escassez alimentícia na Europa, né? Então, não é nada desconhecido para o europeu, né? Mas o que você tem aqui, em algumas dessas tribos, são rituais muito elaborados de antropofagia, né? A ideia de que eu vou me alimentar da carne desse indivíduo não para satisfazer minha fome, mas para preencher a minha alma com a honra e a coragem que esse indivíduo tem, né? Em geral, e muitas vezes esses rituais, eles eram promovidos após conflitos, né? Você tem um conflito ali, uma guerra intertribal, interaldeias, interpovos, entre povos, e os perdedores são capturados, mas não deixam de ser guerreiros, né? E alimenta-se dos corpos desses indivíduos como uma forma de absolver a coragem deles enquanto guerreiros, né? Então, defini-los de que forma? Se alguns eram brutais e intratáveis, como os Aimoré, que comiam carne humana, e outros eram mansos e pacíficos, como os carijós, o melhor gentil da costa, eles eram chamados, né? Como defini-los, né, gente? Passados 500 anos de convivência sempre conflituada, os indígenas continuam sendo pouco mais do que um mito brasileiro. Afinal, são pessimistas incuráveis que se suicidam por puro desespero, como os membros dos Guarani Kaiowá, ou empresários bem-sucedidos, como os caiapós, né? Podem ser apenas 7, como os chetás, ou 23 mil, como os ticuna. Para onde vão? A resposta não depende deles. E aí, já caminhando para o final, para essa introdução, a história brasileira não celebra um único herói indígena, nem aqueles que ajudaram os portugueses a conquistar a terra, como o Tupiniquim Tibiriçá, que salvou São Paulo em 1562, ou terminou... Desculpa aí, gente, estou tentando ler aqui, certo? O nome do indígena. Terminou Araribóia, que tomou parte da vitória sobre os franceses em 1576, nem o potiguar Felipe Camarão, que ajudou a derrotar os holandeses, o cacique Caiapó Raoni, que é tratado como um herói fora do Brasil, né? Então, assim, gente, a história real, ao contrário do que a gente vê idealizado nas pinturas, né, dos indígenas, nenhum jesuíta nunca chorou a morte do último Tamoio, né? Que eram aliados dos franceses, né? E que foram abandonados pelos padres. E aí, o autor do livro, ele termina, e aí vou concluir a leitura, ele termina dizendo o seguinte: haverá alguém para chorar pelo último Yanomami? Isso nos ajuda a refletir sobre a crise dos Yanomamis, né, que foi vista aí há pouco mais de 4 anos atrás, né, quando eles foram encontrados em estado de abandono, crianças doentes, subnutridas, né, por conta da invasão das suas terras, a disputa com o garimpo, né. Então, assim, acho que essa reflexão inicial, ela nos ajuda a pensar, além dos dramas sociais que ainda perpassam a trajetória dos indígenas, ela nos ajuda a pensar, gente, a diversidade, né? Vejam, a diversidade de histórias, de trajetórias, de práticas, de culturas. Não dá para encerrar essas pessoas todas, né, no mesmo balaio da história e dizer são todos índios, né? Vivem todos dessa forma ou devem viver todos dessa forma.
O negócio é muito mais complexo, né? A história é muito mais complexa, essas pessoas são muito plurais, essas histórias são muito plurais, as trajetórias, e é importante que a gente entenda essa diversidade, né? E aí nós vamos começar com o slide meio que resumindo o que a gente acabara de ler, né? Vocês viram que não é uma leitura complexa, difícil, apesar dele trazer algumas aspas do que os colonizadores diziam e pensavam na época, né? Mas não é uma leitura complicada. E aí a gente vai começar pensando quem que já vivia no território brasileiro, certo? Quando os portugueses chegaram aqui e chamaram, né, esse território que hoje nós chamamos de Brasil, né, nesses diversos povos que já habitavam aqui. Eles possuíam línguas, culturas e formas de organizações próprias. É muito isso que o autor vem dizendo já no capítulo 2 desse livro, né? A diversidade de povos. E os colonizadores passaram a chamá-los de índios, né? Isso aí o autor também traz, todo mundo já conhece essa narrativa. Ele surgiu porque eles acreditavam ter chegado na Índia, né? Que é uma região da Ásia, pelo comércio de especiarias, conhecida pelo comércio de especiarias. Óbvio que, como o autor vai dizendo, e a gente já sabe, eles logo perceberam que não tratava-se da Índia, mas resolveram, são índios, né? Vamos chamar todo mundo pelo mesmo nome, vamos colocar aí todo mundo dentro do mesmo espectro, sem se preocupar com a diversidade, com nada, né? São todos índios, né? Enfim. E aí o termo índio, é claro, né? Inclusive ele nem é usado hoje em dia a gente usa indígena, é assim que esses povos, inclusive, se apropriam desse nome, mas se intitulam como indígenas, e aí em seguida dizem a sua denominação, se é Kaiowá-Guarani, se é Tupi, se é Yanomami, né? Eles vão dizer a Tremembé, eles vão dizer que povo, né? A qual povo eles pertencem, né? Portanto, a denominação índio não representa nem de longe a diversidade dos povos originários, ok? E aí, gente, os povos indígenas, para além da colonização, a gente vai trazer aqui alguns dados, né? Que é importante que vocês conheçam. Professor, precisa decorar? Não precisa, mas é importante que vocês tenham noção dos números. Inclusive, depois eu trago um quadro que sistematiza para a gente ter um pouquinho a ideia de quais são esses números, né? O que provoca a colonização aqui nesse território. Não se pode, portanto, resumir a história e a trajetória dos povos originários à colonização. Esse povo já vivia aqui, a gente está falando, gente, de uma colonização de 5 séculos. A gente está falando de pessoas que já viviam há milhares de anos aqui. Então, é óbvio que a história dos povos indígenas não se resume ao processo de colonização, né? Mas como foi esse processo que gestou o país em que nós vivemos, a nossa nacionalidade, a região, o continente americano, então é importante pensar a partir do momento em que ocorre o projeto colonizador, mas nunca esquecer que essas pessoas já estavam aqui há, né, milhares de anos. E aí, gente, com o passar dos séculos e mesmo após a mazela colonial, os povos indígenas se reergueram e passaram a se reorganizar enquanto população, né? Você vai ter aí uma desestruturação, uma reorganização, e de acordo com o último censo do IBGE, a população indígena do Brasil é de 1,7 milhão, né? No total, são registradas 391 etnias em todo o país, com mais de 295 línguas indígenas. E a região norte concentra a maior parte dessa população. Lembrando que quando os colonizadores chegaram aqui, essas pessoas ocupavam todo o território, inclusive o território litorâneo, né? E dada aí os conflitos, dadas a dinâmica da colonização, essas pessoas foram sendo ou dizimadas ou empurradas para as partes mais centrais do país, né? E aí eu trouxe essa comparação histórica da população indígena no país, esse quadro. Acho que vocês todos aí conseguem ver. Justamente é um quadro, uma tabela que eu fiz baseado justamente naquelas informações. Trouxe aqui para sistematizar, né? Caso vocês queiram o material, tira print da tela, tudo dá uma lida, mas isso aqui facilmente vocês encontram essa informação, né? E aí, em termos de população, até o século, né? Até a chegada dos europeus no século XVI, você vai ter entre 2,5 e 5. Desculpa, pessoal. Respira, né?
você vai ter aí entre 2,5 e 5 milhões de pessoas vivendo aqui nesse território, né? Com o censo atual. Há estimativas que aumentam um pouco esse número, tá certo? Mas o que se sabe hoje é que esse número caiu aí para 1,7 milhão, né, de pessoas. Olhem aí, né? Queda, né? Que o número de etnias e de povos estimado era de mais de 1.000 povos e que hoje nós temos 391 etnias registradas, né? Efetivamente registradas. E que esses povos estavam espalhados por todo o território, né? Isso aí é importante que a gente diga numa aula que vai tratar de formação territorial, e que hoje a maior concentração é na região norte, né? E que essas pessoas viviam com diversidade cultural e autonomia territorial e hoje vivem, né, com base em luta por direitos, território e preservação da sua cultura. Essa é a dinâmica atual. Então, essa terra que já foi completamente deles, né, hoje em dia tem que ser travadas disputas, lutas por legislações que garantam a permanência e a preservação da cultura desses povos. É o que temos hoje. E aí, gente, a luta pela demarcação de terras, né? Nós vamos ter essa imagem aqui do lado, que vai mostrar justamente uma passeata pela imagem aqui, com certeza é em Brasília, né? Uma passeata e que você vai ver como o mote principal, né, da chamada aqui das faixas é a demarcação a demarcação de terras, né? É sempre importante ressaltar que as terras que hoje compõem esse país são derivadas dos povos originários, né, que estavam aqui, ou seja, as terras eram deles, né? Em decorrência da expansão do sistema capitalista, né, que vai chegar aqui através da chegada da colonização, eles vão trazer já ali o germe do capitalismo, né, e por meio dos avanços do agronegócio, mas não só do agronegócio, né, como eu acabei de falar, as disputas de terra, o agronegócio, a mineração, né, inclusive a mineração ilegal, né, os garimpos no meio das florestas, a retirada de madeira, enfim, há toda uma sorte de exploração do território onde estão essas pessoas, onde essas pessoas estão vivendo, né? E aí, gente, lembrar que elas não só estão vivendo lá, né? Elas são uma espécie de guardiões, protetores daquela floresta, né? E aí a proposta de demarcação assegura constitucionalmente, ou seja, legalmente, o direito do território aos indígenas, bem como a preservação cultural e ambiental. Gente, não dá para pensar a questão ambiental, que é tão debatida hoje em dia, né? Tão importante, e a questão ambiental está o tempo todo, né? Nas provas, nos concursos, ela está sendo falada, e tem encontros nacionais e internacionais para falar da questão ambiental, e não dá para falar da questão ambiental sem falar da demarcação de terras indígenas, sem falar dos direitos indígenas, porque esses povos se tornaram, de fato, protetores do meio ambiente, né? A partir do momento em que eles vivem aí na luta da demarcação de suas terras, porque o modo de vida deles, desses que vivem nas florestas, não é um modo de vida predatório, né? Então, portanto, logo protege as florestas. E aí, pessoal, o que a gente vai ter, né? Ressignificando a trajetória dos indígenas. Eu vou trazer aqui um exemplo, vou trazer um pouco da história, né, desse famoso indígena no Brasil. Não sei se todos que estão aí no chat já conhecem. É importante que conheçam, inclusive, os livros dele, né? Hoje em dia são livros solicitados na bibliografia de vestibulares de importantes universidades públicas do país, né? Então, assim, não é raro o Enem também citar alguma coisa. É muito importante que vocês conheçam. Professora, não tenho acesso aos livros, não gosto, tem várias palestras dele no YouTube, tem vários vídeos, tem entrevistas, dá uma olhada, até porque o que ele fala é muito do que está nos livros. Alguns livros, inclusive, são palestras que ele profere a palestra e depois, né, vão lá e redigem e transformam em livro, né? Até porque a tradição indígena é
tradicionalmente uma tradição oral, né? Ela vai sendo passada através da oralidade. E aí, o que eu trouxe aqui para a gente, né? Rompendo com o estigma de povos aldeados, atrasados e que não possuem intelectualidade própria, diversas lideranças passaram a ocupar os espaços acadêmicos e a produzirem conhecimento científico. Eu mesma, na época do que fiz mestrado em uma universidade no Sudeste, tive contato e fiz uma certa amizade com um indígena que fazia doutorado em educação nessa mesma universidade, né? Ele contava, né, do estranhamento das pessoas. Óbvio, ele é uma pessoa indígena, ele tem os fenótipos indígenas, mas ele falava do estranhamento das pessoas. Como assim, índio, né? Olha, já o erro já está aí, né? Índio, né? Que é indígena. Índio fazendo doutorado, não é mais índio, né? Essa ideia estereotipada, né, de que o indígena ele tem que ser essa figura folclorizada, essa figura exótica, né, que a gente vê presente na pintura, no filme, no imaginário, de que é a figura do arco e flecha na mão, né, como os colonizadores encontraram essas pessoas aqui em 1500, né? E aí, lembrando que esses indivíduos são seres humanos que têm história, que têm trajetória e que vão viver dinâmicas diversas. Você até encontra indígenas ainda hoje que vivem em modo de vida nômade, como os antepassados, né? Ao passo que você vai encontrar indígenas que têm acesso à tecnologia, né? Que você tem eletricidade na aldeia, né? Essas pessoas têm meio de transporte, eles têm acesso a celulares e internet, e nem por isso deixam de ser indígenas, né? Então, é muito importante a gente rever essa visão estereotipada, né? Então, indígenas no Senado, indígenas na Câmara Federal, indígenas como professores e professoras, indígenas escrevendo livros, proferindo palestras, né? Fazendo seus mestrados, suas graduações, seus doutorados, e nem por isso deixam de ser indígenas, né? Então, é importante que a gente desconstrua essa visão exótica, mítica e estereotipada do que a gente imagina que sejam os índios, né? Ou os indígenas, né? Os índios não, né? Acabei de falar, índios não, os indígenas, né? Então, uma das principais referências, né, dentro desse campo da desconstrução desses estereótipos é o filósofo e escritor Ailton Krenak. Lembrem desse nome, anotem aí, coloca já e abre uma outra aba, se tiver no computador, se tiver no celular, coloca no Google para depois, assim que terminar essa live, você ir pesquisar quem é Ailton Krenak. Né? Ailton Krenak tem um importantíssimo discurso durante a Constituinte, lá no final dos anos 80, né? Em que o Brasil inteiro se voltava para pensar essa carta magna, bom, o que vai reger, quais as leis que vão reger a nação a partir de agora, é a Constituição Cidadã. Inclusive, acabei de gravar e daqui a pouco vai ser lançado um vídeo sobre os direitos humanos. Então, naquele momento em que se pensava os direitos humanos, a cidadania, os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, ele, enquanto um homem índio, um militante índio, foi ao púlpito salvo engano, gente, eu não sei agora, acho que foi a Câmara Federal. Vocês pesquisem aí, vocês me corrijam. E fez um marcante discurso sobre e nós, né? Qual o papel, qual o lugar que nós, indígenas, povos originários, temos nessa nova carta constitucional? Qual o nosso papel, qual o nosso lugar nesse novo Brasil, nesse Brasil da redemocratização, né? Nesse Brasil agora que considera e leva a sério os direitos humanos, os direitos políticos, sociais, qual o papel, qual o nosso lugar enquanto povos indígenas, né? Então, Ailton Krenak, ele é membro da Academia Brasileira de Letras, né? Vocês não sabem, né, o que é, mas é um espaço justamente que vai reunir, prestigiar os grandes escritores do nosso Brasil. Então, ele está lá ao lado de grandes escritores da literatura, da história do nosso país.
né? E ele tem diversas obras, inclusive eu queria ter trazido, né, 2 desses livros, mas um eu emprestei à minha irmã, ela não devolveu mais, certo? É importante deixar essa denúncia aqui nessa live. Pessoas que pegam livros emprestados e não devolvem, tá certo, gente? Tem muitos. Mas que bom, né? Que bom que são livros, né? Que mais pessoas peguem livros, né? Que mais pessoas emprestem, que mais pessoas comprem para dar de presente. E aí, esse que a gente trouxe aqui como destaque é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, tá certo? Ficou muito famoso, inclusive é ele que é cobrado, né? Um vestibular de uma prestigiada universidade brasileira. Ele é um livrinho pequeno, é um livrinho muito didático, muito bom, como eu disse, né? São palestras que ele proferiu que depois foram transformadas, foram redigidas, transformadas em um livro. Então, um livro aí de 3 capítulos, você vai ter outros, né? Deixa eu ver aqui se a memória não fala já agora. Você vai ter A Vida Não é Útil, né? Uma grande crítica a essa ideia do sistema capitalista em que você, para se sentir humano, para se sentir importante socialmente, culturalmente, você tem que ser produtivo, essa ideia da produtividade que nos incutem, né, desde pequeno, né? O que você está fazendo aí parado, né? Por que você não está estudando? Por que você não está trabalhando? Por que você não está fazendo alguma coisa? Por que você não está sendo útil, né? E isso, inclusive, gente, essa ideia da vida útil é o que marca, acho que eu falei isso na última live, é o que vai marcar esse forte estereótipo e preconceito contra os povos indígenas de chamá-los de preguiçosos, né? Porque a ideia de que se vocês não estão produzindo nada para o sistema, vocês não estão produzindo riqueza, vocês não estão trabalhando para fortalecer o sistema, é porque vocês são preguiçosos, né? Eles estão trabalhando para viver, né? O trabalho é para viver, né? Coisa que a gente está se perdendo dessas ideias, né? Então, tenho ideias para adiar o fim do mundo, tem A Vida Não é Útil, e se alguém lembrar de mais algum, pessoal, se quiser pesquisar, eu tinha um terceiro em mente, mas está me fugindo agora, tá bom? Se alguém puder pesquisar aí, colocar no chat para nós, é sempre muito legal essa troca de informações, essa troca de ideias. Pesquisem aí, por favor, e coloquem no chat alguns livros do Ailton Krenak, já para ficar como sugestão de leitura, né, para os nossos colegas que estão acompanhando. Esse é o Ailton Krenak. E aí, gente, passado esse momento introdutório, né, que a gente vai falar da formação social, cultural do Brasil e do seu território, que aí não dá para deixar de falar justamente dos povos originários, desses povos que já viviam aqui, a gente vai falar, né, justamente agora, especificamente dessa formação territorial. E aí vamos começar com o que a gente já vem dizendo há algumas aulas, né, que a chegada dos portugueses em 1500, ela marcou o início do processo de formação da sociedade do que hoje nós conhecemos como Brasil. Isso aí, estou só repetindo aquilo que a gente já falou algumas vezes. Embora o território já fosse habitado por povos originários, o país foi estruturado a partir de uma lógica colonial baseada na exploração e na dominação. Prestem atenção nisso aqui que eu estou colocando aqui. Olha, a vida não é útil, exatamente. Obrigada. Para um futuro ancestral. Era esse aí que eu estava tentando lembrar. Muito, muito obrigada. Crislane, né? Muito obrigada, Crislane. Muito obrigada à nossa mente brilhante aí que está ajudando. A vida não é útil, futuro ancestral. São livros fundamentais, né, gente? Só retomando, porque vocês tiveram, né? Ou se deram o trabalho de pesquisar, agradeço demais. Que são livros importantes para a gente pensar a contemporaneidade, em especial a questão ambiental, né? Porque os povos indígenas, e aí é algo que o Krenak vai trazendo, eles partem de uma cosmovisão diferente do chamado homem branco, né? É a ideia de que a vida não é útil e a natureza ela não está aqui para nos servir, né? Porque, veja, uma das premissas do trabalho e da exploração da natureza é essa ideia de que a natureza está aqui para ser útil para nós, ela está aqui para ser explorada, né? Eu lembro de uma aula que eu estava ministrando para alunos do ensino médio,
inclusive num curso integrado de controle ambiental, vejam só, né? E eu tratava dessas questões ambientais, falava da destruição das serras para retirada do minério, e aí eu lembro de uma aluna dizer assim: ah, professora, mas vai deixar aí para quê? Para que serve, né? Tem que tirar mesmo, tem que ganhar dinheiro com isso, né? Veja, a serra, a montanha em si, ela em si não tinha utilidade na mentalidade da minha aluna lá de terceiro ano do ensino médio. A serra, a montanha em si, ela não tinha uma utilidade. Ela não era útil, né? Ela só passa a ter uma utilidade quando o ser humano vai lá, explode ela, destrói, e da destruição retira o minério, leva esse minério, né, no trem para os comboios, no trem até chegar nos portos, e em seguida são levados para outros países para serem beneficiados e voltam beneficiados como chapas de ferro, né, como aço, enfim. Para ela, a montanha só tinha sentido se fosse útil, né? Veja, é a ideia de que o rio só tem sentido se a gente sugar a água dele, explorar o que ele tem, né? Usá-lo como escoamento de esgoto. Né? E o que o Krenak e essa linha de pensamento dele traz é de que a natureza é tão importante quanto nós, né? E que é até a ideia de você empregar sentimentos à natureza, né? Eles chamam, alguns rios, eles dizem, olha, esse rio é o nosso avô, né? Ele nos dá vida, ele nos dá a pesca, ele nos dá a água, ele é parente. Esse rio é nosso parente, né? Quem de nós acorda e olha para as árvores e pensa, né? Essas árvores são da minha família, elas estão me protegendo, elas estão esfriando o clima, elas estão dando sombra, elas estão dando frutos, né? Isso é uma cosmovisão muito diferente, né? E que ou a gente passa a pensar a natureza de fato como parte da nossa própria existência, né? Ou a gente para aí com o acelerado processo de destruição com a natureza, ou os ambientalistas já estão dizendo qual é o nosso futuro, né? Há muito tempo que eles estão dizendo, e cada vez mais eles estão alertando, né, para o nosso futuro. Então, agradeço demais vocês terem trazido aí a sugestão dos livros, porque aí eu consigo fechar esse raciocínio do que pensa, né, o Krenak, do que essas obras podem nos ajudar a pensar. E fiquem de olho, certo? Não raro essas obras caem em alguma questão do Enem, né? Inclusive podem servir como repertório sociocultural aí para uma redação. Inclusive, gente, eu costumo dar palpite, certo? Sobre o tema de redação. Eu vou deixar para fazer isso mais perto de novembro, claro, mas não esqueçam que a gente acabou de ter um grande evento relacionado às questões ambientais aqui no Brasil, né? Pode ser que eles não deem essa colher de chá toda, né? De trazer um tema para a redação de algo que foi tão recente, mas é um tema muito debatido. Certamente, alguma questão sobre isso vai estar presente na nossa prova do Enem, né? Então, do ponto de vista sociocultural, né, a sociedade brasileira ela formou-se a partir da interação entre três matrizes de povos, né, entre três principais matrizes de povos. Isso aí vocês também já sabem lá desde o 6º ano do ensino fundamental, né, gente? Todos nós aqui sabemos que nós descendemos da mistura dos indígenas, dos africanos, dos europeus. Esses povos viveram e interagiram aqui, e nós somos fruto dessa miscigenação desses três povos, né? E ao longo desse processo, aspectos culturais de cada um desses povos também foram se transformando, né? Se transformaram e deram origem às nossas práticas, costumes, identidades. Então, quando você pensar a cultura brasileira, a formação sociocultural brasileira, não tem como não pensar a imbricação, né, entre essas três culturas. O que vem aí do entrelaçar dessas três culturas. Agora, quando eu falo entrelaçar, parece uma cor bonita, né, pessoal? Parece que foi tudo muito
paz e amor, né? Ai, que legal, você sabe fazer isso na culinária? Eu sei fazer isso, vamos trocar receita, né? Ai, que legal, você sabe trabalhar com isso? Eu sei, eu conheço qual dessas árvores serve de remédio, né? Posso lhe ensinar, né? Então, não foi assim, infelizmente, né? O processo colonizador, ele foi baseado eminentemente em muita opressão, muita violência, né? Não foi essa troca pacífica que a gente gostaria de imaginar que foi, né? Então, vamos seguir aqui sobre a ocupação do território brasileiro. Vocês têm aqui a imagem das famosas capitanias hereditárias, mas também o famoso Tratado de Tordesilhas, né? E assim como outras regiões do mundo, nossas terras passaram por um processo de disputa territorial, né? Disputa não só entre os europeus que aqui chegaram, não só aqui no Brasil, né? Em toda a América, não só a disputa entre esses colonizadores e os povos que já viviam aqui, mas também a disputa entre os próprios europeus que vieram para colonizar, né? Então, a mesma coisa que a gente está falando dos povos indígenas, tem que se falar sobre os europeus. A gente fala os europeus, não é uma coisa só, eram diversos povos que viviam nesse continente que a gente chama de Europa, e quando eles chegaram aqui para colonizar, eles disputavam entre eles também quem ia tomar conta desse território, né? E aí, em 1494, 2 anos após a chegada de Colombo, né, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que dividia o que depois vai ser o nosso país, né, o que depois a gente vai chamar de Brasil, mas que dividia esse território entre o domínio espanhol e português. Sobre esse ponto, é importante que vocês saibam uma curiosidade interessante, que vejam, quem chegam primeiro são os espanhóis, logo na sequência, né, chegam os portugueses, mas daí, meu amigo, começa a chegar inglês, francês, holandês, a turma toda, né, quando sabe que aqui tem um território rico em natureza, inexplorado para eles, né, é óbvio que todos vão se lançar à aventura de vir aqui explorar. Nesse momento da divisão desse grande território, né, entre Espanha e Portugal, França, há relatos de que o rei francês diz o seguinte, né? Eu quero ver o testamento de Deus que deixou esse território aí para os portugueses e espanhóis. Ou seja, ele ironizou, né? Eles, cadê o testamento que diz que essa terra aí é de vocês dois? Não é assim, não. Essa terra é de quem chegar e quem pegar, né? E quem dominar. Então, ocorre aqui no Brasil mesmo, mas em várias outras partes do que a gente chama de continente americano, grandes disputas entre europeus para ocupar esse território, né? Só nessa faixazinha aqui das chamadas capitanias hereditárias, você vai ter aí a disputa de franceses, portugueses, ingleses, holandeses depois, que inclusive vão conseguir se localizar ali na capitania de Pernambuco durante um bom tempo. Enfim, havia disputa com os povos indígenas e havia a disputa entre eles mesmos, né? E aí, como que prevalece, então, a vitória dos portugueses, né? E aí a gente vai ver uma história muito parecida com o que houve no resto da América colonizada. Você vai ter a aliança, por exemplo, de portugueses com indígenas, com aldeamentos, com tribos indígenas, para combater outros europeus, né? Então, há aí essa disputa, a gente nunca pode esquecer disso, tá certo? Não foi uma coisinha assim simples, não. Ah, cheguei, a terra é minha, aqui vai ser uma briga só entre portugueses e indígenas. Não, havia também conflito entre os próprios europeus, tá bom? E aí a primeira região a ser invadida e povoada pelos portugueses foi o litoral do Nordeste, né? A gente está vendo aqui na imagem. Nesse local se estabeleceram as famosas plantações, né, de cana-de-açúcar, os plantations, e aí, claro, sob mão de obra escravizada, os engenhos e os principais portos, né? Aqui eu já estou dando um panorama geral, mas porque vocês já sabem, né, que eles chegaram aqui na região onde hoje é a Bahia, né, Bahia de São Salvador. Então, se localizaram ali, não por menos, a primeira capital da colônia vai ser, de fato, Salvador, Bahia, né, ali Salvador. Então, eles se localizam na região, no litoral,
e aí eu já falei isso numa outra live, e eles, ao não encontrarem de cara o que eles vinham buscar, que eram os famosos metais preciosos, eles observam que a terra é muito fértil e muito boa para plantar cana-de-açúcar, que cana-de-açúcar na época, gente, também valia muito, né? O açúcar era muito importante para os europeus por uma série de questões, inclusive, que eu já falei em outras lives, e vocês podem se aprofundar. Então, o território aqui, o litoral nordestino, ele passa a ser um locus, né, especializado na produção da monocultura da cana-de-açúcar. Ok? E aí, gente, sobre a organização política do território brasileiro, vamos um pouquinho, a gente passou aqui do território, um pouquinho da geografia, vamos para a organização política. E aqui são mais informações mesmo, né, que eu achei que era importante destacar para vocês. Dizer o seguinte: durante o período colonial, de 1500 a 1822, o território brasileiro era administrado por capitanias e províncias, né, subordinados naturalmente, ou seja, ficavam sob a jurisdição e o poder da coroa portuguesa, porque era uma colônia. Gente, ó, fiquem aí, daqui a pouco a gente vai fazer questões baseadas nisso aqui que eu estou falando, então são questões muito boas, viu? Procurei a dedo essas questões de Enem, para vocês se animarem, perceberem que nem toda questão é complicadíssima, tem questões muito boas de trabalhar, e a gente pode apostar nessas questões. Fiquem aí que eu quero a resposta de vocês no chat. Em 1822, com a independência do Brasil, né, aí depois de quase 3 séculos de colonização, iniciou-se o período imperial, no qual o país passou a ser governado. A gente lembra que nós estamos falando da administração e da organização política. Então, ele passa a ser governado por um imperador que manteve as divisões administrativas em províncias, tá certo? Vejam só, quando estiver falando de província numa prova, não se assusta, né? Professor, mas o que é província? Vocês vão entender, calma aí. Esse período ficou conhecido como o Império, né, do Brasil, que foi aí menos de um século, né, foi durante o século XIX, de 22 a 89, e foi marcado por um governo centralizado, pela autoridade do imperador. Isso tudo aí a gente já sabe. Em 1889, quando cai o Império e surge uma nova formação política nesse território, que é a proclamação da República, as antigas províncias, olha aqui, ó, passam a ser chamadas de estados, inaugurando o modelo federativo. Por que eu quis trazer isso aqui para vocês? Para quando vocês, na prova do Enem, lerem províncias, aí dá logo aquele susto, mas o que é província, meu Deus? Do que essa prova está falando? Olha só, as antigas províncias é o que hoje a gente chama de estados, os estados brasileiros, tá certo? Então, não se assustem quando vocês se depararem na prova com palavras, tentem fazer, gente, associações. Bom, se ele está falando da divisão territorial, a divisão territorial hoje é feita a partir de estados. Então, talvez essas províncias eram o que hoje a gente chama de estados. Beleza? E aí, vamos lá. A ordenação territorial atual, né? Eu sei que é história, mas é importante, porque vou dizer de novo, vou dizer sempre, para que a gente estuda história? Para entender como foi que a gente chegou até aqui, como é que a coisa, como é que se tornou, como é que a gente sai dessas capitanias aqui, né? Essas capitanias hereditárias, essas faixas de terra aqui no litoral, e a gente vai chegar nesse complexo mapa que a gente tem hoje, né? Inclusive, vejam bem, né, que os portugueses acabaram aí conquistando muito do território do que antigamente eram dos espanhóis, tá certo? Os portugueses não brincam o seu projeto colonial, minha gente, não brincam. E aí, vamos lá, gente. O Brasil se estabeleceu, portanto, com 27 unidades federativas, sendo 26 estados e o Distrito Federal. Podem parecer informações simples, simplórias, né? Ah, professor, do que isso aqui é importante, a gente precisa saber dessas informações, né? Cada estado tem sua autonomia governamental, seguindo suas diretrizes do poder executivo federal, e tem o poder executivo local, né? Os seus governadores, governadoras, enfim.
E, atualmente, o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Isso também é importante para a gente entender a dinâmica geopolítica, cultural de um país como o nosso, que tem proporções, às vezes, continentais. É o quinto maior país do mundo, né? Não é pouca coisa. E aí, como que se administra, como que se pensa a cultura, como que se pensa a economia de um lugar tão vasto territorialmente como é o Brasil, né? E aí eu vou daqui a pouco falar dos aspectos socioculturais das nossas 5 regiões, mas antes eu vou voltar um pouquinho aqui para a multiplicidade étnico-racial, né? Para isso a gente traz esse quadro aqui, né? Que é o quadro Operários da Tarsila do Amaral, e que pode nos ajudar a fazer uma reflexão, né? Que é o seguinte: com o reflexo do tráfico negreiro e a grande leva de negros trazidos do continente africano, com a imigração de povos e outras nações e a miscigenação de todos eles em terras brasileiras, nosso país se tornou um chamado berço da diversidade étnico-racial, né? São poucos os países no mundo em que você vê tanta diversidade étnico-racial como no Brasil, né? E aí, nessa obra Operários, da Tarsila do Amaral, ela reflete essa gama de povos convivendo, né, em um mesmo território. Essa obra ela é ambientada, né, na metrópole de São Paulo. Ela ilustra o processo migratório de povos em busca de melhores condições de vida em decorrência da pobreza e da miséria dos seus próprios países, né? Então, se vocês observarem a imagem, vocês vão ver aqui descendentes de africanos, descendentes de asiáticos, chineses, japoneses, pessoas árabes, italianos, muçulmanos. Deixa eu ver o que mais que a gente pode procurar aqui, ó, ali em cima, talvez um que seja mais asiático, né? Chinês, japonês, enfim. Esse quadro ele retrata essa multiplicidade étnico e racial que a gente vai ter aqui no Brasil através dessas levas migratórias, né? Não vamos esquecer disso. E aí, os aspectos socioculturais das 5 regiões. Gente, já estamos quase caminhando para a última meia hora, né? Vamos já chegar nas questões. Só a professora tomar uma água, tomem vocês também uma água, um café. A professora está dando sono, fica aí só escutando, lava o rosto, volta. Se tiver com o celular, vai fazendo as coisas e vai acompanhando pelo celular, certo? Não perde essas informações, pessoal. Os aspectos socioculturais das 5 regiões brasileiras. Observem o mapa. É um mapa que fala da diversidade cultural, um tanto quanto estereotipado, né? Que é aquela ideia de que não, aqui nessa região a gente só vai encontrar isso, mas também é um símbolo do que é marcante na cultura de cada região, né? A gente não vai encontrar só festa junina no Nordeste, mas é um traço marcante da cultura da nossa região. Então, esse mapinha eu gostei, eu achei interessante, né? Apesar de, às vezes, parecer que está reduzindo, né? Sendo reducionista, mas também é representativo. Então, assim como a divisão territorial em estados, o país possui 5 regiões administrativas. São elas o Norte, o Nordeste, o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste, né? Cada uma delas com aspectos culturais e territoriais marcantes que unem os estados nelas presentes, né? Os estados que pertencem a essa região. Como exemplo, nós podemos citar de algumas dessas regiões as vestimentas, os sotaques, as festas tradicionais, a culinária, tá certo? E aí, claro, gente, por mais que a culinária seja diferente aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba, nós vamos ter coisas ali que nos unem, né? Até pela questão cultural e tudo, mas também pela questão do bioma, da geografia, né? Do que se dá para criar, do que se dá para plantar em determinadas regiões, né? Então, nós vamos ter aí essa divisão territorial em 5 regiões e cada região dessa com suas particularidades. Aí volta aquela questão, né, gente? Como entender um país tão plural, tão diverso, com diversos sotaques,
com festas tradicionais e que cada uma tem sua particularidade, sua representatividade, né? Com uma culinária tão diversa, né? Como entender, como administrar, como compreender um país do tamanho do Brasil e com a complexidade que é o Brasil, né, gente? E aí, claro, você vai ter as disputas, você vai ter os estereótipos, você vai ter os preconceitos, né? Determinada região é mais desenvolvida economicamente, então acha que pode olhar para outras regiões, né, como subalternizados, como inferiores, como menos desenvolvidas, né, sem compreender toda a trajetória histórica de cada uma dessas regiões, né? Você pode olhar para o coração da Amazônia e dizer o desenvolvimento é muito baixo se você compara a capital São Paulo, né? Não vamos esquecer que, por exemplo, no coração da Amazônia, né, já tivemos um dos lugares mais ricos do Brasil, né, ali em Manaus, na época, no auge da economia da borracha. Manaus era um dos lugares mais ricos e poderosos do nosso país. Então, pessoal, a dinâmica cultural, econômica, social, ela é o que eu já estou dizendo, ela é dinâmica, né? Ela vai mudando, ela vai variando. Então, hoje nós temos regiões que são mais desenvolvidas economicamente. Daqui a pouco, o jogo vira, né? Daqui a pouco, aquelas regiões que eram tratadas de forma inferior, enquanto potencial econômico, de repente desperta-se ali uma produção de alguma coisa muito valorizada, e aí essa região é que passa a ser o foco, né, social, cultural e econômico, né? Então, vejam, a dinâmica é essa, né? Então, hoje, uma região que você olha como mais desenvolvida, dependendo do que ocorra, do que aconteça, essa região pode passar a sofrer um declínio econômico, né? E aí esses declínios eles vão gerar migração, as pessoas vão embora de lá, vão para outras regiões que são mais rentáveis economicamente, né? Isso sempre está acontecendo aí na história dos territórios. Então, fiquemos atentos e atentas. Pessoal, nessa última meia hora, então, nós vamos responder algumas questões de Enem, bem de acordo com o que a gente viu aqui, tá certo? E as questões, eu, né, fiz aí um garimpo até para dar uma animada, que eu sei que às vezes a gente traz questões mais complexas e dá uma tristeza, né? Poxa, eu não teria acertado, mas essas aqui eu tenho certeza que vocês vão acertar. Então, pessoal do chat, fica aí todo mundo alerta, todo mundo antenado para poder colocar a resposta, porque eu vou dar a resposta logo em seguida, certo? Não vou esperar o final, não. Então, vocês já vão saber de cara se acertaram. Então, por favor, sem medo, né? Sem medo, coloquem aí o que vocês acham que é a resposta correta. Essa questão é do Enem de 2014, né? Do caderno azul do Enem de 2014. E ela traz como enunciado o seguinte: o índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical, e para tudo isso deveria ser tratado como gente, ter reconhecidas sua inocência e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos, né? O autor que a gente trouxe hoje vai discutir isso aí também, né? Essa disputa aí, quem ia dominar essas almas, né? Os jesuítas através da catequização ou os colonizadores através da exploração da mão de obra. Seguindo, os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos, né? E aí, isso aí está na obra A Nação Mercantilista, de 1999, e aí vai tratar justamente dessa relação dos colonizadores com os nativos, mas, além disso, a relação que era complexa entre os próprios colonizadores, sejam eles os religiosos, acho que vamos lá. Opa, já colocaram aqui, hein? Gente, olha, eu espero sinceramente que vocês não estejam pescando, hein? Estou esperando isso e estou confiando. Aí vamos, enfim, para o enunciado.
entre os séculos 16 e 18, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Isso aí todo mundo já sabe. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediado pela demarcação do território indígena. A gente acabou de falar sobre isso. É disso que a gente está falando quando a gente está tratando de uma coisa que aconteceu entre o século XVI e XVIII? Claro que não, né, gente? A gente está tratando de demarcação hoje. A manutenção da organização familiar, sei não, hein? Não está me parecendo muito viável isso aqui. A valorização dos líderes religiosos indígenas, como, né? O pessoal estava querendo era catequizar, né? Enfim. A preservação dos costumes das moradias coletivas. Gente, olha, sei não, viu? Essa questão... eu com umas 10 questões dessa no Enem, hein? Comunicação pela língua geral baseada no tupi. Aqui, por mais que você diga, professora, não tá legal, nenhuma eu tô conseguindo entender, mas vá então por exclusão, né? Em relação ao mundo indígena, foi mediado pela comunicação da linguagem, né, gente? Letra E, muito bem, João Pedro, nossa mente brilhante aí, alguém mais que tenha colocado e ainda não apareceu para mim. Justamente, aqui você tanto pode ir, bom, como é que foi mediada essa relação entre os jesuítas e os indígenas? Através da linguagem, né, gente? Cria-se, inclusive, línguas próprias. Opa, muito bem, acertou, exatamente. Letra E. Por mais que você, poxa, não sei direito, será que... Mas você vai, então, por exclusão. A exclusão também ajuda você a encontrar a questão certa. Exatamente. Opção E. Essa aqui é uma boa questão, porque por mais que você não entenda muito bem, né? Porque o enunciado, o texto base, ele vai falar dos conflitos e tal, depois vai falar, né, de como que os jesuítas buscavam a conversão ao catolicismo e como que eles se aproximaram, né, do mundo indígena. Por mais que não esteja completamente claro que nós estamos falando da linguagem, mas com certeza nós não estamos falando da demarcação do território, nós não estamos falando de manutenção e organização familiar, nós não estamos falando da valorização dos líderes indígenas, né? E tampouco sobre preservação e costumes de moradia. Se a gente está falando da aproximação e da relação, uma das questões centrais para que haja aproximação e relacionamento entre diferentes povos é a linguagem, certo? Então, essa daqui, gente, tá muito tranquila, tá muito boa de fazer. Eu espero aí que vocês, no Enem de 2026, vocês peguem umas 10 questões boas como essa pela frente, tá certo? Questão 2, pessoal. Questão 2, Enem, o Enem mais recente, caderno azul, Enem de 2023. Vamos lá, vamos ver do que se trata aqui. Tixai ou Tchai Suruí, né? Vocês desculpem, gente, a minha pronúncia de indígena, das línguas indígenas está ruim, eu vou tentar melhorar nisso, tá certo? Texai ou Tixai, né? Como eu apostaria, Suruí, liderança da juventude indígena, profere o seu discurso na abertura da COP26, que por mais que se chame COP26, ocorreu quando, gente? 2021, tá certo? Essas conferências, elas têm essa mania de botar um número, mas não corresponde, né, ao ano de fato, né? A COP26, que aconteceu, na verdade, em 21, né? O discurso dessa liderança da juventude indígena, ele vai dizer o seguinte: o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo e nossas plantações não florescem como no passado. A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais tempo. Gente, essa questão, olha, é uma questão do Enem 2023, tudo a ver com o que a gente trabalhou hoje, sobre a questão da ancestralidade indígena e do que o Krenak está defendendo nos seus livros, né? A relação dos povos indígenas com o meio ambiente e essas pautas ambientais que estão presentes nas lutas indígenas. Então, olha só, Enem de 2023, se a gente garimpar mais, a gente pesquisar mais, vamos encontrar até provas mais recentes, né? Mas está sempre vindo à tona questões relacionando
povos indígenas, meio ambiente, povos das florestas, povos originários e a questão ambiental. E aí, vamos lá, já tem uma galera apostando, muito bem, muito bem. O discurso da líder indígena, da liderança indígena, né, explicita um problema global relacionado ao quê? Ao manejo tradicional? Poderia ser, ele poderia estar dizendo o seguinte: ó, gente, vamos aqui retomar determinados manejos de como os indígenas faziam. Está falando da reciclagem dos resíduos? Tem relação com o ambiente, mas não é disso que a liderança indígena está falando, né, gente? Ao consumo consciente tem relação com a questão ambiental, mas não é disso que a liderança está falando. Tem a ver com exploração predatória, no caso aqui estamos falando da natureza, ou tem a ver com reaproveitamento energético? Gente, exatamente, olha aí. O colega, inclusive, está explicando a questão, né? O porquê que a D é a correta. E a D é a correta, certo? Parabéns aí para quem anotou. João Pedro, né? Rapidamente colocou aqui, já tinha escolhido. Quem mais? Quem apostou na questão D é exatamente disso que... Gente, olha, vou dizer de novo, desejo aí várias questões desse nível aqui para vocês, né? Questões boas, que trazem debates da atualidade, mas que exigem também reflexão, né? Não é uma questão simplória, não é, né? É uma questão que, se você está por dentro dos debates, se você conseguiu pegar aqui do que o discurso está falando, você consegue fazer com tranquilidade, mas não é uma questão simples. Se tornou simples porque a gente fez esse debate, né? Porque vocês assistiram essa aula, porque vocês fizeram esse debate. Então, letra D está falando da exploração predatória, né, da natureza. Muito bem. Ah, não acredito, Crislane. Por que você erraria? Qual você pensaria em colocar? Joga aí no chat para nós. Qual dessas questões, qual desses itens aqui você teria marcado, se não a exploração predatória? Né? Vejam só, vou só aqui então, pegando o que a Crislane está nos colocando, né? O clima está esquentando, os animais estão desaparecendo. Por que os animais estão desaparecendo? Os rios estão morrendo, as nossas plantações não florescem, a terra está falando, ela nos diz que não temos mais tempo. Ou seja, isso aqui é uma denúncia à exploração predatória da natureza, né? É óbvio que todos os outros itens eles têm relação com as questões ambientais, mas do que a liderança indígena está de fato falando, certo? Não se esqueçam disso, é do que o enunciado, o texto, né, auxiliar está falando, né? E é um problema, né? Vejam só também, ó, o discurso da liderança explicita um problema global relacionado ao quê? Né? Ou seja, está no campo do problema. Consumo consciente é a solução, né? Não vamos esquecer. Reciclagem, solução. Nós estamos falando aqui do problema, ok? E aí, gente, por último, aqui a questão 3 vai falar um pouco mais aí do nosso segundo momento da aula, que foi da formação sociocultural, territorial do nosso país. Fiquem atentos que a gente vai ter esse textinho inicial, tá certo? Para ler, mas a questão não é longa, tá certo? Os enunciados não, os itens não são longos, mas eu preciso da minha água, né, gente? Só um minutinho. Vamos lá. Questão de 2011, ela vai trazer para nós uma lei muito importante, muito famosa, que é a 10.639. Se vocês não conhecem, já reserva aí, coloca para dar uma pesquisada depois, abre uma outra aba e coloca aí para depois dar uma olhada. Ah, professor, não quero ler a lei, não. Bota um vídeo aí. O que é a 10.639 no YouTube? Que alguém não, né? Muitas pessoas estão explicando o que é a 10.639. De 9 de janeiro de 2023. Ela inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre a história e cultura afro-brasileira.
e determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. Isso aqui é um grande resumo da lei, tá certo? Resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, ok? Ou seja, que se relaciona à história do Brasil. Além de além de instituir no calendário escolar o dia 20 de novembro como a data comemorativa, o Dia da Consciência Negra, né? Isso aqui, toda a sociedade hoje já está mais familiarizada com esse dia, né? O Dia da Consciência Negra. Todo ano é aquela polêmica, né? De não, eu não quero a consciência negra, eu quero a consciência humana, né? E aí, toda vez tem esse debate, mas essa lei, né, de 2003, ela foi um grande avanço para a educação nacional brasileira, né? Aí já possui mais de 20 anos, ela foi um grande avanço, porque ela finalmente dá ao povo brasileiro a possibilidade de conhecer e a consciência da importância do povo africano e dos seus descendentes na formação da nossa cultura nacional, né? E não só através da grande mazela social que esta semana, né, ou semana passada, tornou-se, né, foi considerado aí, foi estabelecido mundialmente como aquele que foi o maior crime humanitário da história, que é justamente a retirada, o sequestro dessas pessoas do continente africano para servirem de mão de obra explorada e gratuita aqui nas Américas, né? Então, esse hoje é considerado o maior crime humanitário. Então, ter essa consciência é fundamental. Saber que saber que o Brasil é fruto, né, grande parte do que nós temos e que tudo que foi produzido durante o período colonial e período imperial aqui foi produzido por mão de obra escravizada, né, que todas as riquezas, monumentos, obras, né, tudo foi produzido por mão de obra escravizada, a economia girava em torno dessa mão de obra, e que esse hoje é considerado o maior crime da humanidade, né, é fundamental. Mas é fundamental também compreendermos que esse povo, ele não pode ser visto, ou seja, nossos ancestrais, quando eu falo esse povo, estou falando de nós, né, brasileiros, não podem ser vistos apenas a partir dessa lente da dor e do sofrimento e do crime pelo qual eles passaram. Eles também têm que ser valorizados por toda a sua contribuição e trajetória cultural, né, desse país, né, da formação da cultura desse país. Então, a 10.639 ela traz essa grande contribuição, né? Dia da Consciência Negra é um dia para refletir a importância, a contribuição e a força, né, desse povo que faz parte da nossa história, esse povo que somos nós, né, efetivamente. E aí, gente, fiz esse grande, né, essa grande discussão em torno da questão, porque eu acho que era importante inclusive para as futuras questões de Enem. Muito possivelmente esse assunto que eu estou trazendo para vocês agora vai cair, né, próximas questões de Enem. E aí, gente, do que essa questão do Enem ela estava falando? A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade brasileira. Por quê? Por quê? Porque ela legitima o ensino das ciências humanas nas escolas? Acho que não, né, gente? Isso aí já estava dado quando essa lei foi promulgada, né? A divulgação, divulga conhecimentos para a população afro-brasileira. É isso, né? Diz que a lei está tratando. Reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura? Definitivamente não, né? Pelo contrário, quer reavaliar essa concepção etnocêntrica.
Garante aos afrodescendentes a igualdade de acesso à educação? Essa parece boa, hein? Essa parece boa. Será? Será? Vamos lá, gente. Estou aí querendo que vocês façam as apostas de vocês. Impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. Gente, essa daqui... Isso não é uma questão, isso é uma mãe, né? Isso aqui é uma questão maravilhosa que eu espero que vocês encontrem com uma questão como essa no Enem de vocês de 2026, certo, gente? Resposta certa, gente. Claramente o item é, né? João Pedro, por que você acha que é a B? Fala aí para nós. O conhecimento para... Eu estou entendendo, João Pedro, por que você colocou a B? Ó? Divulga conhecimentos para a população afro-brasileira. De fato, tem relação, pode ser até um distrator aqui, porque está falando da população afro-brasileira, né? Divulga esses conhecimentos, seu raciocínio não tá equivocado, não. Isso aqui pode ser um distratado como um distrator, certo? Mas o que a lei de fato está querendo é impulsionar o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país, ao mostrar justamente as contribuições da população afro-brasileira, né, da população trazida da África para cá e que constrói esse país, mas o que eles deixam também de herança, de contribuição, o que eles fazem cultural, social e culturalmente nesse país e que a gente vive essas contribuições e vive essa pluralidade até hoje, né? Na música, na culinária, nas artes, enfim, uma infinidade de aspectos, na própria economia, né? Então, vamos lá. Caminhando, gente, muito obrigada aí pela contribuição de vocês sobre as questões. Caminhando aí nossos últimos 10 minutinhos, eu vou trazer aqui o que eu gosto sempre de trazer para vocês. Acho, né? Vocês me deem o feedback, mas acho que contribui bastante, que é o nosso repertório sociocultural para o Enem. Ficam aí sempre as dicas de audiovisual para aqueles e aquelas que, além de ler, também gostam de assistir, de ouvir, né? Isso aí sempre ajuda muito na formação, sempre contribui muito com os estudos de vocês, com o entendimento dos temas, tá certo? Então, estou recomendando hoje, gente, para vocês o documentário O Povo Brasileiro. É um documentário que conta com a participação e é baseado na obra do livro, né, do mesmo livro, né? Do livro de mesmo nome, né, do livro homônimo, que é O Povo Brasileiro, do intelectual, antropólogo, doutor Darcy Ribeiro, né? É uma ótima ilustração da formação sociocultural do nosso país. Gente, esse documentário é uma delícia de ver. Logo, Darcy Ribeiro é uma figura muito fluente, muito gostosa de ouvir, então ele vai falando como é que era, como é que os povos indígenas viviam, como é que vivia esse povo nessa mata, e como é que foi o encontro com os europeus. É muito bom de ouvir esse intelectual brasileiro falar, e tem a contribuição de outros intelectuais, imagens muito interessantes, né? Ele vai mesclando com fatos históricos, momentos, imagens, obra de arte. É um documentário fundamental. Você encontra muito facilmente na internet para você assistir. Assistam, vale a pena, vale muito a pena. E um filme brasileiro, para quem gosta de animação, esse é um filme, né? Para a gente não... É o nosso avatar, para quem gosta de animação. Uma história de amor e fúria, muito bacana, muito bom, super recomendo, né? Narra a história de um casal que passa por experiências vivenciadas em diversos períodos da história do Brasil e ilustra os processos de resistência de diferentes povos e comunidades. Gente, esse filme, que na verdade é uma animação, Amor e Fúria, ele é muito bom, porque ele justamente vai passando, é uma animação que vai passando por um casal que vai viajando no tempo, né, por diversos momentos históricos do Brasil. Então, assim, dá para você conhecer um pouco de toda a história do Brasil através dessa animação. Recomendo demais. Coloquem aí numa outra aba, pesquise, está lá no YouTube, está gratuito lá no YouTube. Assistam esse filme, não vão se arrepender, muito bom, tá certo?
Fica aí a grande recomendação. Não esqueçam, Uma História de Amor e Fúria. E trazendo aqui também como repertório sociocultural para vocês, né, a música Essa Rua é Minha, da rapper indígena Caê Guajajara. Olha aí, né? Para quem a ideia de não, indígena, rapper, né? Como assim? Quebrando os estereótipos aqui, né? Que ela vai tratar dos aspectos de resistência dos povos originários, né? E aí, ó, vamos aqui, vamos aqui ver um trechinho da música, né? Essa rua, ela é minha. Eu refloresto, eu vou um dia retomar para todo o povo dessa terra que o genocídio não conseguiu acabar. Se tu roubou em 1500, tu roubaste hoje também. Não vem dizer que tu não tem a ver com isso. Pagar em vida é melhor do que no além. Chega carnaval, sou a preferida do samba enredo ou na avenida. Várias homenagens, nenhuma que muda a minha vida. Cocar falso na cabeça, na mão uma bebida. Veja só, né, a denúncia aqui que está se fazendo, né, de como os indígenas, a cultura indígena, ela é sempre trazida nesses momentos de festividade, né? Ela é trazida como espetacularização, mas o que de fato essas homenagens e essa espetacularização, ela vai mudar, ela vai transformar e ela vai fortalecer na luta dos povos indígenas, né? Recomendo demais, né, gente? Vamos aí conhecer a rapper indígena Caê Guajajara. E aí, gente, o documentário Falas da Terra, né, que foi exibido pela Globo, ilustra a diversidade histórica da cultura das populações indígenas no Brasil. E aí eu vou deixar um extra aqui para vocês, se vocês puderem, se alguém puder anotar aí no chat para ficar como recomendação. Lutas.doc, também muito bom, inclusive tem participação do Krenak nesse Lutas.doc, deem uma olhada. Estou tentando lembrar de um outro aqui, são muitos, gente, mas se vocês colocam lá, vocês começam a pesquisar no YouTube, o algoritmo vai entender que vocês estão interessados nesses temas e eles vão indicar mais para vocês, né? Como a gente sabe, sempre tem essas questões. E aí, gente, pegando essa fala aqui da rapper, né, da Caê Guajajara, e dessa ironia que ela está trazendo, dessa denúncia que ela está trazendo, né? Chega o carnaval, sou a preferida do samba enredo ou na avenida. Várias homenagens, nenhuma muda a minha vida. E aí eu queria só trazer para vocês também uma reflexão que é mais assim, nível acadêmico, universitário, mas que faz a gente pensar, né? Que é o escritor francês Michel de Certeau. Ele tem um texto chamado A Beleza do Morto, né? Em que ele vai refletir sobre as culturas, como elas são trazidas de forma folclórica e espetacularizadas quando elas já não têm potência de resistência, né? Então, trazer a ideia do indígena como samba enredo, né? Trazer as mulheres na avenida com as penas, com os cocares, aquela representação cultural, é tudo muito bonito. Mas a crítica que o dissertor vai fazendo é que quando você faz esse tipo de coisa... Valeu. Quando você faz esse tipo de coisa, é porque aquela cultura ela já perdeu a sua potência de existir. Então, agora ela é apenas festa, museu, ela é apenas coreografia, ela é apenas um enfeite, né? Ela é apenas o exótico. Ela perdeu a sua potência de ação, de mudar as coisas, de existir. Então, gente, não estou dizendo que ele dissertou, certo? É pesado ali, não é como esses livros que eu trago para vocês, mas escutem a música, vejam os documentários, isso tudo ajuda muito, alimenta o repertório sociocultural de vocês, fortalece bastante. Eu sempre digo, professora, tem que ler, mas também dá para escutar música, também dá para assistir documentário, assistir filme, né?
Dá para fazer muita coisa. Gente, brigadão aí pela participação de vocês, de todo o Brasil, quem esteve aqui. Aí é como disseram lá no início da live, daqui a pouco vamos estar no exterior, não é? Obrigada mesmo. Até a próxima live. Se concentrem. Daqui a pouco a gente vai ter um aulão de história. Conto com a participação de quem puder, né? Já temos programação, feriado, muito bem, vai ser longo, muito bem, exatamente. Aproveita o feriado, descansa, porque só dá para aprender se descansar. Muito obrigada, gente. Obrigada aí pelo feedback de vocês. Só dá para aprender se descansar, descansa, mas também aproveita para estudar. Assista o documentário. Gente, vou voltar de novo, vou encerrar essa live com essa imagem. Assistam História de Amor e Fúria. Vocês não vão se arrepender. É muito bom, é animação, certo? Galera jovem gosta. Obrigada à nossa intérprete, obrigada a todos vocês. Nos sigam nas redes sociais, compartilha essa live, manda aí para quem você sabe que está estudando, chama o pessoal para o Super Enem, tá bom? Obrigada, pessoal, e até a próxima.